Terceiro bloco, e o programa Brasil Consciência mostra para vocês agora um resumo de como foi a primeira coletiva de imprensa do Grupo de Transição de Ciência e Tecnologia. Há problemas seríssimos na pasta, mas também algumas soluções já propostas. Acompanhem. Não preciso falar para vocês sobre a importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento das nações, desenvolvimento em todos os sentidos, desenvolvimento econômico, social e assim por diante. E é por essa razão que os países investem em ciência e tecnologia. Grande parte do investimento é feito pelo Estado, mas também tem investimento feito pelas empresas, naturalmente. E o Brasil é um país que tem uma ciência muito nova. Nossos programas de formação de pesquisadores, programas de pós-graduação, começaram em 1968, portanto, há 50 e poucos anos. Tudo é muito novo, mas o sistema cresceu muito. Infelizmente, nós temos uma tradição de sobe e desce, e estamos, no momento, numa fase de fundo de poço. E na nossa avaliação, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação passa pela maior crise dos últimos 24 anos. Agora, nesses últimos anos. E essa crise tem vários indicadores claros. Por exemplo, a redução drástica dos recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, recursos discricionários, que caíram de 11,5 bilhões em 2010, último ano do governo do presidente Lula, para 2,7 bilhões em 2021. O número que eu mencionei, de 11,5, é o valor deflacionado. Veja que é uma redução por um fator 5, aproximadamente. A redução do valor executado do maior fundo de apoio à ciência e tecnologia, que é o FNDCT, o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que em 2010 alcançou, em valores deflacionados, 5,5 bilhões, e que o valor executado no ano passado foi de 1 bilhão, 5 vezes menor. E olha que o sistema de ciência e tecnologia cresceu muito nesses últimos 10 anos. O valor de 2020 nós não sabemos por conta de uma questão que eu vou mencionar um pouco adiante. O congelamento dos valores das bolsas de estudo, de pesquisa, de iniciação científica, do CNPq e da CAPES, os valores são sempre os mesmos, as duas agências estão integradas, então elas têm o mesmo valor de bolsa. Os valores não variam desde 2013. E a inflação desde 2013 foi de 40% a 50%. O orçamento da CAPES e do CNPq, comparado com 2013, foram reduzidos em 60%. O orçamento da Embrapa foi reduzido em 70%, o valor do ano passado para o valor de 2013. Isso é resultado de uma política de um governo que não acredita em ciência, negacionista completamente, como vocês bem sabem. E tivemos uma falta de articulação entre o Ministério da Ciência e Tecnologia, entre o Sistema de Ciência e Tecnologia e a comunidade científica. Nós temos vários conselhos que praticamente ficaram inoperantes nesses últimos tempos. Esse é um cenário bem breve da situação atual, como eu disse, uma situação muito difícil, trágica mesmo. E, como eu disse, nós então fazemos propostas de ações de curto e médio prazo. Eu vou apenas mencionar 6 ou 7 propostas. O nosso relatório tem um número um pouco maior. O relatório seguinte vai ter mais recomendações ainda, mas a primeira recomendação é de solicitar ao Congresso Nacional a devolução de uma lei, de uma medida provisória que o governo enviou há 2 meses, mais ou menos, que contingencia o FNDCT, esse fundo que eu falei, até 2026. Aí eu preciso esclarecer o seguinte:
O FNDCT é formado por fundos setoriais. Os fundos setoriais são contribuições compulsórias de empresas de vários setores, petróleo, energia, agronegócio, assim por diante. Eles foram criados a partir do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso e foram ampliados gradualmente ao longo dos anos. Eles formam, então, um fundo cujo objetivo é aplicar em pesquisa e desenvolvimento. Pois bem, o governo contingencia, quer dizer o seguinte, ele põe no orçamento, porque a receita está lá, mas ele diz que não vai executar. Então, o que aconteceu? A comunidade científica fez uma articulação com o Congresso Nacional e o Congresso aprovou a Lei Complementar 177, final de 2020, que proibia o contingenciamento, ou seja, o recurso arrecadado para ser usado em ciência e tecnologia tem que ser aplicado nessas áreas. O governo vem driblando esta lei e o último drible é exatamente essa medida provisória que contingencia dos próximos 4 anos. Então, ela é absolutamente inaceitável, até porque ela contraria uma lei de 2 anos atrás. Segundo, articular com o Congresso Nacional a elevação dos orçamentos do CNPq e da CAPES já em 2023, já para 2023, para possibilitar a correção das bolsas. Não só a correção, mas uma ampliação do número de bolsas que não ocorre já há muitos anos. E essa nossa recomendação foi feita semana passada e nos últimos dias nós tivemos conhecimento de mais um absurdo desse governo que cortou o recurso da CAPES e faz com que nós estejamos hoje com 200 mil bolsistas sem receber a Bolsa de dezembro. Terceiro, solicitamos ao coordenador da transição, o vice-presidente Alckmin, que enviasse um ofício para o presidente do Senado e o presidente da CCCJ para interromper o processo de sabatina para os cargos de direção de uma nova agência criada por esse governo, a Agência Nacional de Segurança Nuclear, com atribuições incompatíveis com o que tem no momento em ciência na área nuclear, que é uma área importante para a medicina, importante para a energia, assim por diante. E o governo indicou dirigente para essa agência e nós, então, solicitamos ao Congresso que não faça a sabatina, porque se não for feita a sabatina, em janeiro o novo governo vai tomar providências para que essa agência seja colocada no devido lugar e que tenha dirigente à altura do cargo. Outra providência tem a ver com uma empresa estratégica para o Brasil, a CEITEC. A CEITEC foi criada no governo do presidente Lula, ela é sediada em Porto Alegre e é a única empresa brasileira que projeta e fabrica chips. Os chips que estão nos nossos telefones, em tudo, nos cartões de banco e assim por diante, só tem uma empresa brasileira que faz isso. E essa empresa foi implantada em 2010, gradualmente ela se capacitou, porque isso numa área como essa não se faz de uma hora para outra, ela só foi credenciada a partir de 2014 e começou a aumentar a sua produção. Os governos não compraram os chips da CEITEC, que poderia ter feito através do Banco do Brasil, comprando chip para os cartões de banco, Caixa Econômica, Casa da comprando chips para os passaportes. E aí a CEITEC fez um trabalho importante para vender para vários setores privados, já fabricou centenas de chips, mas ela ainda é deficitária. O déficit da CEITEC no ano passado foi de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais, é uma coisinha à toa. Pois bem, este governo resolveu acabar com a CEITEC. Então, ele entrou na lista da desestatização, acabou resolvendo liquidar a CEITEC.
ela no momento tem um liquidante, ela não está funcionando. Felizmente, o Ministério da Ciência e Tecnologia segurou a fábrica, porque se desligar os equipamentos da fábrica, nunca mais vai voltar a funcionar. Ela tem uma sala limpa, que é uma coisa de difícil implementação. Pois bem, o TCU bloqueou esse processo, só que ele estava para julgar o processo e, eventualmente, continuar a liquidação. Então, nós já estamos fazendo gestões com o TCU para que ele interrompa esse processo, deixe para o próximo ano, e também gestões para que o próximo governo reverta a liquidação da Ceitec. Felizmente, ainda dá tempo de recuperar a empresa. Ela deve ser uma empresa mesmo, como eu falei, a única no Brasil que projeta esse circuito e fabrica circuito integrado. Outra proposta é de revogar nos primeiros dias de governo os atos de publicização no Ministério da Economia relativos ao Centro de Biotecnologia da Amazônia, também um centro estratégico, e fazer com que esse centro passe a fazer parte da estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E, finalmente, não vou entrar em detalhes, existem muitas portarias e decretos estudadas com muito detalhe pelo nosso grupo, que precisam ser revogadas nos primeiros dias de governo. E também fazer uma reestruturação do próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, essa em resumo, as nossas principais recomendações. E essas recomendações estão com a Comissão de Transição, várias delas foram combinadas, articuladas, e nós estamos confiantes que a implementação delas vai fazer uma mudança rápida no curso do que está acontecendo nessa área estratégica para qualquer país, ciência, tecnologia e inovação. Só citando alguns momentos desses 4 anos do governo que se encerra agora em relação à ciência, porque na nossa avaliação, a criação, a estruturação de um ambiente de confusão e de negação da realidade levava o governo a, estrategicamente, a fazer ataques ao setor de ciência, tecnologia e inovação. Era necessário o desmonte desse setor para que essa ideia, essa estratégia de confusão que se instalou no país, fosse colocado, então, um ataque direto ao setor de ciência, tecnologia e inovação. Vou citar algumas datas aqui, de alguns momentos que são marcantes e que a comunidade científica e a oposição no parlamento fizeram uma defesa intransigente e impediram ataques maiores. Por exemplo, uma das primeiras ações do governo em 2019 foi uma medida provisória que tirava a gestão do FNDCT, que é o principal fundo de financiamento do setor. A Secretaria Executiva saía do FINEP e ia direto para as mãos, para o gabinete do ministro de Ciência e Tecnologia. Nós conseguimos, no parlamento, junto com a oposição, impedir que essa medida provisória avançasse. Depois, em novembro de 2019, no âmbito da reforma, chamada Reforma do Estado, uma medida provisória propunha a extinção do FNDCT, junto com outros fundos também. O FNDCT, naquele momento, tinha contabilmente lançado, estava no Caixa Único da União, em torno de 26 bilhões de reais, recolhidos através dos diversos fundos setoriais que compõem, e estavam lá, e o governo queria lançar a mão desse recurso, e ele fazia parte da PEC, se não me engano, a PEC 79, mas foi em novembro de 2019, que extinguia o FNDCT. E junto à CCJ do Congresso, a gente conseguiu evitar, tirar o FNDCT do alcance da PEC, e depois não foi votada. Depois, nós conseguimos aprovar uma ação do setor, junto ao parlamento, conseguiu aprovar a Lei Complementar 177, que proibia o contingenciamento do FNDCT. E aí o governo apôs 2 vetos, sanção de 2 vetos que redesenhava a lei e, na verdade, tirava a essência da lei. O parlamento derrubou um dos vetos
E agora, e o governo ainda assim resistindo a implementar a Lei Complementar 177. E agora, em outubro desse ano, né, a medida provisória 1136, que retoma o contingenciamento, né, num cronograma que vai de 2022 e só libera a totalidade dos recursos em 2026. E é essa medida provisória que nós estamos pedindo, né, para que seja, se possível, votada esse ano, para acabar com os efeitos dela e permitir que a PELOA do ano que vem já venha com os valores liberados do FNDCT, e se não for assim, que o presidente e o parlamento futuro, ela vence agora em 5 de fevereiro, deixe ela caducar, né, porque ela, de fato, é muito ruim para o setor. Mas veja, uma sequência de ações atacando o principal fundo de financiamento do setor. E em a questão das bolsas, também, o que está acontecendo agora já aconteceu praticamente todos os anos. Nós tivemos esse tipo de ataque às bolsistas, ao pagamento das bolsas, especialmente ao CNPq. Eu vou lembrar aqui um fato. Em setembro de 2019, o CNPq não tinha recursos mais para pagar as bolsas dos seus 82 mil bolsistas em outubro, novembro e dezembro. Foi uma ação no parlamento que forçou o governo a liberar 125 milhões de reais para o CNPq, que permitiu, né, que fechasse aquele ano sem colapsar as bolsas. E agora estamos assistindo novamente esse fato na CAPES, né? Então, o que nós estamos fazendo esse alerta, né, na sociedade brasileira é que atacar a ciência foi um projeto de governo. Né? Atacar a ciência foi um projeto de governo que precisava criar uma confusão no país, atacar a ciência, onde você pode fazer, de fato, a comprovação científica daquilo que o governo atacava, para criar um ambiente que nós estamos assistindo hoje, de negação da realidade e de construção de uma realidade paralela. Né? E são esse trabalho que a nossa comissão, né, o GT, está levantando para indicar ao próximo ministro ou ministra os principais atos que nós julgamos necessários para o início da próxima gestão. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser acompanhar a nossa programação da rádio do SINDCT deve acessar a nossa página do Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Você que quiser conferir todos os programas já produzidos pelo Brasil Consciência, nosso canal no YouTube está sempre disponível. Dúvidas, críticas, sugestões, reclamações, nosso e-mail é o canal para que você possa se comunicar com a gente. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Até mais! Muito bem, amigo telespectador do programa Brasil Consciência. Vamos conversar agora com o chefe de negócios da InnoSpace no Brasil, Elcio Jerônimo de Oliveira. Elcio, muito obrigado, boa tarde para você, muito obrigado por ter nos atendido. Bom, estamos aí com imagens na tela da chegada da torre de lançamento e também do próprio foguete ao Brasil. Para que o nosso telespectador, que é aquele que não conhece, eu queria que você falasse um pouco sobre a InnoSpace, qual é a posição dela aí no mundo dos negócios espaciais e quais são os planos de vocês aqui para o Brasil. Boa tarde. Boa tarde, irmão. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar falando nesse seu canal, né, Brasil Consciência. Eu peço desculpas, né, pela correria, nós estamos no meio da operação, montagem de todos os sistemas, porque praticamente nós recebemos essa semana, né, todos os equipamentos, e com isso, né, muitos ajustes, muitos processos, e é tudo uma novidade, né, tudo coisa nova. Então, toda hora tem um desafio, tem algo diferente que a gente tem que resolver, mas faz parte desse processo. Bem, falando um pouquinho, para quem ainda não está familiarizado, a InnoSpace é uma empresa sul-coreana, é uma startup sul-coreana, que desenvolveu, ao longo dos últimos 5 anos, um projeto de um lançador de satélites
na categoria de nanosatélites, que seria até 50 quilos, baseado em propulsão híbrida. Ou seja, é uma tecnologia muito nova, é inovadora, é extremamente segura, é um sistema que, nossa, dá uma flexibilidade, dá uma outra visão da atividade espacial. Porque no geral, né, todo mundo imagina, né, o motor do foguete, algo muito perigoso, cheio de cuidado, explode, então um monte de cautela, né, sistemas de segurança, camadas e camadas de segurança, né, no manuseio e na operação. Mas no nosso caso, não. É uma tecnologia extremamente estável, é um sistema que não explode, ele é muito tranquilo. E com isso, nós conseguimos fazer todo o transporte por meio aéreo do foguete para o Brasil sem nenhum problema, descarregar isso, todo o material, né, todo o equipamento, foguete, tudo, trazer para o centro de lançamento de Alcântara, tudo na maior tranquilidade, na maior calma, sem nenhum estresse, né, relativo a esse aspecto de segurança. Bom, além disso, né, como eu já disse, né, a Innospace é uma startup que está desenvolvendo seu lançador de satélite. E como primeira visão, né, de negócios, foi desenhado o projeto de realizar a primeira operação no Brasil. Então, com isso, em 2021, nós iniciamos as tratativas com a Força Aérea Brasileira. Nós fizemos um acordo de parceria tecnológica para testarmos o nosso foguete e, em contrapartida, testarmos tecnologia brasileira, embarcar a tecnologia brasileira e testar a tecnologia brasileira e, assim, auxiliar o desenvolvimento tecnológico aeroespacial brasileiro também. Ou seja, é uma cooperação ganha-ganha, onde os dois parceiros, né, Força Aérea junto e ter ganhos significativos nessa operação. Com relação ao processo todo, né, todo veículo e todo sistema de lançamento foi fabricado na Coreia do Sul. A parte de lançamento, que é a parte pesada, que nós chamamos assim, ela veio toda por via marítima, chegou ao Brasil, do Porto de Santos, de lá foi descarregado e por via terrestre, né, pelo modal terrestre, nós conseguimos chegar até o centro de lançamento de Alcântara, onde já está praticamente na fase final de instalação dos sistemas. E como eu já tinha antecipado, o foguete, ele pela sua estabilidade, por todos os critérios que a gente tem de segurança com relação a ele, e também pela velocidade que nós tivemos que impor para a operação, para que ela ainda ocorresse esse ano, nós optamos por fazer, nesse primeiro lançamento, o transporte aéreo do nosso foguete, que é o Rambit TLV, é o veículo, né, lançador de teste, o qual realizará seu primeiro voo ainda nesse mês de dezembro, aqui do Centro de Lançamento de Alcântara. A previsão que você deu, você disse que vocês precisam lançar ainda nesse ano. É por conta da janela? Senão, o lançamento pode acontecer até qual dia? Qual que é a janela que vocês estão prevendo para esse momento? Nós temos um plano, né, de operações, né, dentro desse acordo com o DCTA, que é uma previsão de lançamento até o dia 21 de dezembro. Então, dentro do nosso cronograma, nós temos assim, nós abrimos uma janela. A gente fala janela, por que você não diz o dia do lançamento? Porque o dia do lançamento depende das condições climáticas, depende se tudo funcionou direitinho, se não vai ter que fazer nenhuma correção, nenhum ajuste, né? Então a gente abre uma janela e a nossa janela ela está prevista de 12 a 21 de dezembro. Então, mas o dia exato assim, desse lançamento, o qual será marcado como esse é o dia do lançamento, caso tudo esteja, né, em ordem, será definido até o final dessa semana. Então, a priori, né, do ponto de vista assim, de planejamento inicial, nós temos a nossa janela de lançamento entre 12 a 21, ou seja, já a partir da próxima semana. E aí, dentro desse período, dentro desse intervalo, e de acordo com o cumprimento de todos os itens de montagem, integrações, testes e validações,
quando nós finalizarmos todos esses elementos, aí nós vamos conseguir definir uma data exata para o lançamento. Então, essa é a nossa janela, a nossa previsão. Okay? Legal, Elcio. Você falou, esse é o primeiro lançamento da InnoSpace enquanto empresa, né, que vai acontecer aqui no Brasil. O primeiro lançamento também deste foguete, vamos chamar assim, que é um protótipo, um foguete de teste. Ele faz parte de um projeto maior, não sei se pode se dizer que ele é o primeiro estágio desse outro foguete. Eu queria que você falasse sobre isso e explicasse para a gente, o que estava na minha primeira pergunta, quais são os planos da InnoSpace para o Brasil? O que vocês estão pretendendo fazer aqui, além desse lançamento de hoje? Então, entrando agora um pouco mais na parte de tecnologia e extrapolando para os negócios, esse foguete, como nós estamos falando, é um veículo de teste, ele vai testar, está sendo utilizado, né, ele foi desenvolvido para testar o nosso sistema propulsivo, que é uma patente da InnoSpace. Então, a propulsão híbrida utilizada no foguete é uma patente da InnoSpace, e também todos os sistemas que são necessários, toda a parte de eletrônica, aviônica, sistemas de controle. Então, vários componentes deles também são inovadores. Nós temos uma bomba de injeção, uma bomba elétrica para injeção de oxigênio líquido, que é algo também novo, né? Não é a primeira vez que se usa no mundo, mas é algo novo. Nós temos sistema de atuação eletromagnética, nós removemos os sistemas hidráulicos para o controle, né, para o guiamento do veículo. Então, assim, esse veículo, ele traz na sua estrutura, né, toda a tecnologia que será utilizada no desenvolvimento do próximo passo, que é o lançador de nanosatélite. Então, de certa forma, né, você está correto, esse é o primeiro estágio do lançador de nanosatélite. Então, nós testamos esse primeiro veículo agora, funcionou tudo bem, deu tudo certo, ele cumpriu todos os requisitos dele, dentro dos parâmetros pré-estabelecidos, significa que ele está em condições de fazer parte agora de um veículo maior. Nós vamos adicionar mais um estágio, e aí nós teremos o nosso primeiro lançador de satélites, que é o Rambit Nano. Na linha de desenvolvimento da empresa, a linha inicial, nós estamos trabalhando com esse primeiro lançador de satélite, que é o Nano, que é para 50 quilos. Temos um lançador de satélite previsto, que é o Rambit Micro, que é para 150 quilogramas, e depois o Rambit Mini, que é para cargas úteis ou satélites de até 500 quilogramas. Então, todos eles para a órbita baixa, podendo atingir a órbita polar, fazendo digamos assim, explorando, né, as órbitas que são comuns para o mercado, né, de micro, nano e pequenos satélites. E ainda, dentro do nosso plano de expansão, né, nós temos um contrato já, né, assinado com a Força Aérea, que é dentro do uso do CEA, do Centro Espacial de Alcântara, que é para a exploração comercial do centro. Então, essa é a primeira atividade que nós estamos fazendo, e logo na sequência nós vamos ativar as atividades comerciais ao validarmos o nosso veículo, né? Então, nós agora vamos abrir as nossas atividades comerciais, né, fazendo o lançamento de satélite de Alcântara. Essa primeira fase é um contrato de 5 anos, extensível por mais 5 anos, onde nós podemos explorar lançamentos de satélites a partir do Centro de Lançamento de Alcântara. Perfeitamente. Bom, então depende do sucesso desse teste, dessa missão, para vocês darem continuidade ao programa. Você falou, Elcio, em parceria ganha-ganha. Quer dizer, vocês vão testar o foguete de vocês e a aeronáutica vai testar o sistema de navegação inercial que foi desenvolvido no IAE. Neste lançamento, então, podemos entender que não houve um investimento da InnoSpace para fazer o teste, mas o governo do Maranhão, principalmente, entidades ligadas ao setor, tem muita expectativa de que a empresa faça investimentos no país e que traga recursos para cá. Qual que é a estimativa que esse, digamos, mercado espacial
tem para ir no Space no país? O que vocês imaginam movimentar por aqui? Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu vou ter que fazer uma pequena correção, porque quando eu digo que tem uma parceria ganha-ganha, significa que a Força Aérea, o Brasil ganha, né, com essa operação, e a Innospace também ganha. Mas a Innospace teve que investir, sim, já investiu aqui no Maranhão, inclusive no estado do Maranhão, alguns milhões de reais, tá, para criar toda a infraestrutura. Eu não posso assim, entrar em números, porque a gente também não tem tudo contabilizado ainda, a operação ainda não terminou, mas nós estamos investindo aqui para a realização dessa operação. Então, nós tivemos que construir toda a infraestrutura de concreto armado para receber a nossa plataforma, é um projeto grande, sistema de proteção de descarga atmosférica. Nós contratamos uma empresa do Maranhão, uma construtora do Maranhão para isso. Nós tivemos que construir todo um sistema de ancoragem, que é para prender a nossa mesa de lançamento. Foi uma empresa do Maranhão que fabricou esse sistema, uma indústria de metal mecânica do Maranhão, lá em São Luís, fabricou esse sistema, ele foi instalado aqui. Estamos usando empreiteiras locais para poder realizar serviços, né, de ajustes, são digamos assim, os pequenos ajustes que nós precisamos na hora da montagem dos nossos sistemas. Toda a cadeia logística, tirando o navio que veio da Coreia para cá, com o nosso sistema pesado, toda a cadeia logística, desde o transporte terrestre, do Porto de Santos até São Luís, até aqui o centro de lançamento de Alcântara, foi contratado no Brasil e, em particular, aqui com o parceiro do Maranhão. O transporte aéreo foi contratado no Brasil também, então foi um apoio lógico, foi uma empresa contratada. Então, nós investimos na parte de transporte aéreo para trazer tudo para o Maranhão. Então, tudo isso significa que nós estamos pagando a construção da nossa plataforma, nós estamos pagando todos os sistemas que nós vamos utilizar, nós estamos pagando toda a parte logística. Então, nós compramos vários itens, né, uma boa quantidade de itens aqui para criar um ambiente confortável para os nossos técnicos aqui. Isso, inclusive, no comércio local de Alcântara. Então, foi uma injeção de recursos direto aqui, um valor substancial. Hoje nós temos, por exemplo, mais de 50, né, colaboradores aqui, entre engenheiros, técnicos e outros que nos dão apoio, sendo alimentados aqui. Então, nós temos o fornecimento da alimentação diária, né, café da manhã, almoço e jantar para todos aqui, pagos pela Innospace. Então, aluguel de carros, aluguel de máquinas pesadas, guindaste. Então, assim, há um investimento, já houve um investimento gigantesco da Innospace e eu posso dizer que mais de 70% no estado do Maranhão. Okay? E a gente pretende, lógico, né, com o futuro, com a operação comercial, mais ainda. Então, assim, para quem olha, eles vieram, trouxeram as coisas, colocaram o foguete aqui, vão lançar e acabou. A gente não, digamos assim, a sociedade aqui não está vendo, não viu o benefício. Não, o benefício ele vai permeando várias camadas da prestação, desde da mais alta tecnologia até a alimentação, hospedagem e coisas simples, aluguel de carros, né, compra de combustível. Então, ela vai longe, ela desce fortemente em todas as camadas dentro da estrutura comercial, da estrutura industrial que a gente encontra na região. E nós conseguimos estabelecer uma boa cadeia de parceiros aqui no Maranhão para nos auxiliar. Muito bem, você falou que você não tem números, mas imagino eu que essa estrutura que vocês construíram vai continuar aí para que possa ser usada para futuros lançamentos. Num próximo lançamento, digamos aí quando a gente tiver o primeiro lançamento comercial da Innospace no Brasil, quais serão as contrapartidas para o estado do Maranhão e para o país? Uma operação comercial, espacial, é uma coisa que tem que ficar bastante clara. Ela funciona como um aeroporto. Então, nós temos o aeroporto, vamos supor o aeroporto de Guarulhos, que é um aeroporto gigante, grande porte.
E nós temos o espaço-aporto, que é aqui, o CEA, Centro Espacial de Alcântara. Lá, uma empresa aérea aluga um slot, né, desce com a aeronave dela, pega os passageiros, decola, leva o passageiro dela ou para outro estado ou para outro país, e ela vai pagando todas as taxas aeroportuárias, taxas de navegação, tudo aquilo que é os impostos e tudo mais. A nossa operação comercial ela é a mesma coisa, ou seja, na verdade, eu não sou dono, nós não compramos o centro de lançamento de Alcântara, né, nós simplesmente temos o direito a utilizar slots para lançamento aqui, que é uma espécie de aluguel, onde nós pagamos pelo uso do centro e dentro da operação, tudo aquilo que nós fazemos, porque é uma atividade comercial, isso começa a incidir toda a parte tributária. Então, você vai ter todos os impostos associados, vai ter prestações de serviços, nós temos manutenção dos nossos sistemas, nós temos a própria plataforma mesmo, constantemente tem que sofrer manutenção, nós vamos ter que hospedar os nossos técnicos que virão para apoiar as operações, vamos ter que fornecer alimentação. Então, assim, a contrapartida está numa operação comercial normal, né, como se fosse a semelhança de uma operação aeroportuária. Só que, em vez de transportar pessoas, nós estamos transportando satélites. Então, às vezes, dá aquela sensação de que, não, você vem, lança e né, de novo, né, e nada fica ou nada acontece, né? Não, é como se fosse o aeroporto mesmo, né? A empresa aérea X vai lá, pega seus passageiros, vende os bilhetes, né, pega os seus passageiros, coloca na aeronave, decola, leva para o destino, e nisso vai pagando todos os impostos e também paga o combustível, paga os funcionários, paga todas as empresas que dão apoio. Por exemplo, nós temos que contratar uma empresa para fornecer oxigênio líquido para a gente. Faz parte do sistema propulsivo do foguete. Então, nós vamos comprar esse insumo, nós vamos pagar por esse insumo. Então, é dinheiro também que entra na economia maranhense, na economia local e também na economia brasileira, né? Porque dependendo de onde venha esse insumo, esse componente, ele vai para um lugar e para o outro. Vocês, além dessa estrutura física que vocês estão construindo, vocês estão construindo alguma coisa ou implantaram alguma coisa para que vocês possam fazer o acompanhamento, a telemetria do foguete? Vocês vão usar dados das antenas do INPE? Como é que vai ser feito isso? E como que vai ser feita a questão do recolhimento das informações do sistema do IAE que vai estar embarcado? São vocês que vão transferir essa telemetria para o pessoal do DCTA? Então, nesse processo, e aí vou voltar não só no acordo de parceria com o DCTA, com a Força Aérea, né, mas também no contrato comercial com a Força Aérea, que no caso são 2 documentos, né, que nós temos assinados, né, digamos assim, a gente costuma simplificar, chamar que são 2 contratos. Na verdade, um é contrato e o outro é um acordo. Então, vamos dizer assim, desses 2 contratos que nós temos com a Força Aérea, em todos eles, a prestação do serviço do centro de lançamento, que é rastreio, telemetria, aquisição de todos os dados que são transmitidos do veículo para o solo, tudo isso faz parte do pacote CEA, que é aquilo que é fornecido para a empresa que vai operar aqui. Então, a InnoSpace não tem estrutura dela de telemetria, não tem estrutura dela de aquisição de dados, né, como as antenas e elementos desse tipo. Alguns têm, por exemplo, estações remotas, né, que você leva um container, uma antena e faz o rastreio. Não é o nosso caso. Nós temos o sistema de lançamento. Então, é a plataforma, os sistemas de suporte, né, de apoio em solo e o veículo. O restante é tudo fornecido pela infraestrutura já existente pelo CLA. As antenas de telemetria, o radar, as informações meteorológicas. Então, tudo isso vem dentro do pacote do CEA, dentro dessa visão de abrir o CEA para as operações comerciais dentro do novo cenário, né, mundial do New Space. Muito bacana. E para essas pessoas, Elcio, que já estão aí na área espacial brasileira, que andou desaquecida nos últimos anos, que de repente se interessam por participar das atividades da InnoSpace do Brasil, qual que é a estrutura que vocês
estão instalados? Hoje vou antecipar um pouco da sua resposta. Vocês têm um escritório aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Qual que é a estrutura instalada e se vocês pretendem, de alguma maneira, ampliar isso no país? Bom, nós temos, na verdade, nós somos filiados ao Parque Tecnológico, ao Cluster Aeroespacial. Nós ainda não assumimos um escritório dentro do Parque Tecnológico. Nós ainda estamos nessa fase ainda, né? Então, o nosso escritório fica em São José dos Campos, no centro, fica na região do Aquários, lá em São José dos Campos. É um escritório pequeno, nós iniciamos essa atividade, né? A nossa primeira atividade, vamos assim, o corpo técnico-administrativo ele é bem pequeno, é bem enxuto, como é a empresa, né? Geralmente toda startup ela é bem enxuta. A Inospace, no total, Brasil-Coreia, ela deve ter em torno de 60 funcionários. No Brasil, nós somos 4 pessoas trabalhando pela Inospace. Tá? Então, nós temos um diretor administrativo, eu sou o diretor de negócios e o diretor operacional, né? Então, faço a parte técnica e operacional da empresa também. Nós temos a engenheira e temos uma responsável por logística. A ideia da empresa, da Inospace, na sequência desse lançamento e com o aquecimento da demanda, né, de lançamento de satélite, é natural que nós vamos ter que mandar mais foguetes da Coreia para cá. E esse processo é um processo custoso. Custoso em vários aspectos. Custoso em termos de dinheiro, custoso em termos de logística, em termos de energia, burocracia. Então, assim, é tudo muito mais... muito trabalhoso, né? Hoje nós sabemos exatamente cada ponto desse processo, coisa que nós não tínhamos a visão global logo no início. Então, com base nisso, nós começamos a já mapear, ou já começamos a desenhar como vai ser o futuro da empresa. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter uma estrutura para manutenção das nossas plataformas. Isso, inclusive, estava sendo conversado hoje, porque nós estamos aqui na região do Maranhão, próximo do mar, é uma região agressiva, né, das estruturas metálicas, então temos que ter manutenção desses sistemas, tem que testar todos os sistemas sempre. Então, nós vamos ter que criar, por exemplo, no primeiro passo, uma estrutura de manutenção. Na sequência, com o aumento da demanda, talvez tenhamos que instalar uma estrutura no Brasil, e ainda vai ser decidido isso, né, como vai ser feito, para fabricar pelo menos os maiores componentes do veículo, que assim nós reduziríamos o tamanho das cargas. E com isso a gente minimizaria, minimizaria os nossos custos operacionais, logísticos, e ganharíamos tempo e fabricaríamos isso no Brasil. Ou seja, seria o próximo passo para a expansão realmente, né, da atividade espacial no Brasil, com a fabricação, se não de um foguete todo, mas de partes de um foguete aqui no Brasil. E assim a gente espera que, passo a passo, né, nos próximos anos, a gente, quem sabe, possa até fabricar inteiramente o foguete no Brasil e lançar a partir daqui. Tá certo, eu quero agradecer demais ao chefe de negócios da Inospace por nos atender nessa tarde, diretamente lá de Alcântara, no Maranhão, e desejar sorte aí nas janelas de lançamento de vocês. Muito obrigado, Elcio. Irmão, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a toda a audiência aí, aos interessados, e nos acompanhe. O trabalho aqui ele está sendo muito corrido, muitas vezes a gente não consegue nem publicar, não dá tempo nem de publicar a evolução, porque está sendo muito rápida, mas tenho certeza, a gente está fazendo o melhor possível para que o Brasil volte a ser parte desse grande mercado, né, que se abre hoje, que é a exploração espacial para nanosatélites, e que a gente possa também dar essa alegria a todos os entusiastas da área espacial de ver realmente um foguete controlado decolando daqui do Espaço Porto de Alcântara. Tá bom? Uma boa tarde a todos e até a próxima aí. Tá certo, muito obrigado. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Um instante só, não sai daí.
pessoal, tudo bom? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais, do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai ver um resumo da primeira coletiva de imprensa realizada pelo Grupo de Transição de Ciência e Tecnologia. A situação da pasta é muito grave, mas eles já anunciaram algumas medidas que deverão ser tomadas pelo próximo governo a partir do início do ano que vem. E no nosso assunto principal de hoje, você confere os preparativos para o primeiro lançamento comercial na base de Alcântara. Uma correria para que o lançamento aconteça ainda neste ano, durante a gestão daqueles que foram responsáveis por criar o Espaço Porto de Alcântara. E para você que está chegando agora e que não sabia deste lançamento, vamos fazer um resumo de como que foi a trajetória até este momento. Veja. A saga para realizar lançamentos de foguetes e satélites direto da base de Alcântara, no Maranhão, foi uma das primeiras ações do então ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, logo que o novo governo assumiu. Eu tenho um acordo feito com empresas de vários países, lançador 1, 2, 3, então eu tenho um portfólio de lançadores. A partir desse momento, eu posso fazer contrato com empresas, clientes que queiram lançar satélites a partir do centro, e então eles me pagam, parte desse recurso vai para pagar o lançador, parte é para percentual do programa espacial, percentual lá do desenvolvimento da região. Segundo o governo, o acordo permitiria o lançamento de foguetes e demais artefatos espaciais direto do centro de lançamento de Alcântara e com aval dos Estados Unidos, uma vez que a maior parte dos componentes é de fabricação norte-americana. Então, no momento, a gente está fazendo esse acordo com os Estados Unidos, que tem 80% dos lançadores e satélites têm sistemas americanos. Então, isso aqui é importante a gente fazer primeiro. Possivelmente, a gente vai fazer acordo semelhante com, sei lá, Japão, Alemanha, outros países que tenham tecnologias embarcadas também. A medida acabou sendo aprovada pelo Congresso, mas precisou de muito esforço do governo no convencimento, principalmente, das lideranças locais. O Acordo de Salvaguarda Tecnológicas, como foi ontem conceituado num debate lá na comissão, lá no Comando da Aeronáutica, ele é um arcabouço, ele não especifica, ele não traz detalhes sobre aspectos que geram alguma inquietação. As inquietações derivam e são legítimas de vários pontos. Primeiro, infelizmente, é preciso dizer, da postura diplomática de nosso país na relação com os Estados Unidos, que tem sido marcada muito mais por um discurso de subalternidade, para ser bem econômico no conceito, do que exatamente na defesa de uma postura autônoma, de uma postura soberana do nosso país. Após a aprovação do acordo de salvaguarda, o governo realizou um chamamento público para credenciar empresas interessadas em operar em Alcântara. Cerimônia de divulgação das empresas selecionadas para a operação do Centro Espacial de Alcântara. Como foi dito, são basicamente 4 áreas de atuação. Pelo aeroporto, aeronaves decolando dentro de Alcântara para lançamento, e no setor de preparação de lançamento, chama de SPL. São 3 áreas bem definidas. A área do sistema de plataforma, VLS, a área da plataforma universal e a área do perfurador de vento. Então, no total, são 4 áreas de lançamento. Tenho o privilégio de informar que o sistema de plataforma do VLS, a empresa Hyperion foi selecionada. Lançador suborbital, a empresa Orioashi foi selecionada. A área do perfilador, a empresa C6 Launch foi selecionada. E decolagem do aeroporto, a empresa Virgin Orbit foi a selecionada. Pode passar, por favor. Então, nesse cenário, apresentamos as empresas selecionadas e os futuros contratos do Centro Espacial de Alcântara, viabilizando a sua operação. A Hyperion, empresa vencedora do certame, porém, desistiu de operar na base por motivos não conhecidos. Sem muito alarde, a Agência Espacial Brasileira
promoveu a substituição pela segunda colocada, no caso a InnoSpace, que deverá lançar seu foguete experimental da base de Alcântara ainda neste ano, segundo o convênio divulgado. A InnoSpace divulgou no último mês de maio estas imagens do protótipo do foguete Rambit TLV, que deverá ser testado em voo pela primeira vez em Alcântara, no Maranhão. O foguete tem pouco mais de 16 metros de altura, 1 metro de diâmetro e pesa 9,2 toneladas. Nele está sendo testado o primeiro estágio de um outro foguete mais robusto que está em desenvolvimento pela empresa. O motor, segundo a InnoSpace, utiliza tecnologia híbrida de propulsão com a combinação de combustível sólido e oxidante líquido. Ainda segundo a empresa, o foguete Rambit é caracterizado por usar material de parafina e alto desempenho, sem risco de explosão e aplicando tecnologia patenteada do método de fornecimento de oxidante por meio de bomba elétrica. Se o voo for bem sucedido, a InnoSpace será a primeira empresa privada a operar no centro de lançamentos da Força Aérea Brasileira. A exploração comercial do centro de Alcântara seria uma grande oportunidade para a obtenção de recursos do mercado espacial internacional, de acordo com a Agência Espacial Brasileira e o MCTI. Desde o anúncio do lançamento até o momento, o Brasil Consciência tem questionado as autoridades responsáveis para saber qual é o volume de ganhos para o estado do Maranhão e para o Brasil com a operação no CLA. Até o momento, porém, não obtivemos resposta objetiva, como nesta entrevista realizada durante a SBPC em julho deste ano com o presidente da Agência Espacial Brasileira. Vai ter algum custo para o Brasil lançar esse foguete, a preparação da base, alguma coisa nesse sentido? Esse é um momento de oportunidade que a empresa discutiu com o DCTA. Então está encaixado dentro das atividades de pesquisa e desenvolvimento do DCTA, e o que a empresa propôs é realizar o teste dela de lançamento, teste do veículo dela em Alcântara, então ela pagando evidentemente todos os custos. E o que o CTA ganha além da experiência de operar mais um veículo? O veículo poder levar um experimento de interesse do DCTA. Então foi uma operação casada entre a aeronáutica e a InnoSpace, mas que se encaixa dentro dessa perspectiva de Alcântara, de poder prever diversos serviços. Uma consultoria internacional que nós contratamos, ela aponta 10 tipos de serviços que a Alcântara pode fornecer, além de lançamento de satélites. Então está dentro desse escopo. O Brasil Consciência também entrevistou o engenheiro responsável pelo desenvolvimento do sistema Cisnave no IAE e questionou o profissional sobre a viabilidade do teste com o foguete coreano. O que é esse sistema Cisnave e por que ele é considerado uma tecnologia sensível? Bom, primeiramente, bom dia, obrigado pela oportunidade. O sistema de navegação inercial ela é essencial para dizer a direção em que um veículo está indo. Uma maneira interessante de entender para um público leigo é se você estivesse à noite no mar, você não saberia para onde ir, porque você não tem referência, não entende para onde está indo. Um veículo que tem um voo autônomo, um avião, por exemplo, ele precisa de saber onde ele está e para onde ele vai. E o equipamento que diz isso, né, chama-se plataforma inercial. Esse nome inercial é porque ele é baseado em princípios físicos de inércia, por isso que ele tem esse nome. Mas é um equipamento que diz o ângulo em que ele faz com uma referência e a posição onde ele está em relação à Terra, e com isso você pode dizer para onde você tem que ir. Bom, se eu estou numa determinada posição, apontando para uma determinada direção, eu tenho que mudar essa direção ou mudar esse vetor velocidade para ir, ou em outras palavras, ele guia o veículo. Não apenas foguetes, mas todo o sistema, avião, helicóptero, navio, submarino, míssil, torpedo, drone, hoje em dia está muito em moda, todos eles possuem uma plataforma inercial a bordo. Qual é o valor deste teste
para o Cisnav, uma vez que o Cisnav não irá gerenciar a trajetória do foguete? Ele é essencial, esse tipo de teste é essencial. E o motivo é o seguinte: você tem qualificações ambientais e qualificações funcionais. As qualificações funcionais dá para fazer com certa segurança em solo. Existem mesas de 3 eixos, nós desenvolvemos toda uma tecnologia de testar isso em montanha-russa. Então, você consegue testar funcionalmente a precisão do sistema em solo. Mas a parte ambiental já é um pouco mais complicada. Você consegue testar individualmente os diversos... Você testa vibração, você testa aceleração, você testa temperatura, você testa vácuo, interferência eletromagnética, tudo isso é possível ser testado, só que de forma individual. Você não testa tudo simultaneamente. O único jeito de você testar tudo simultaneamente é num voo real. Então, esse voo precisa acontecer para qualificar o equipamento. Esse voo vai ajudar na qualificação do Cisnav. Tanto melhor será a qualidade do voo, a qualidade do teste, quanto mais próximo for esse voo da realidade que o equipamento vai ser usado. Tá? Então, se ele vai ser satelizado por um foguete que tem um certo perfil de aceleração, eu preciso que esse perfil de aceleração seja reproduzido no voo, o mais próximo possível. Claro, né? Nunca é igual, mas o mais próximo. O fato de ser suborbital não significa... Não. Desde que ele atinja um perfil de aceleração, de vibração, de tempo de vácuo, não tem problema. É suficiente para fazer. Mesmo porque, para lançar o satélite, ele não entra em órbita como satélite, ele cai depois. Então, ele só faz na parte de ascensão mesmo. Então, esse voo ele é perfeito para qualificar o Cisnav. E até onde eu sei, embora eu não conheça o veículo, ele é um voo também de qualificação do veículo. Então, como eu disse ontem, né, é uma espécie de uma mão lavando a outra. Você tem que lançar o foguete para qualificar ele e precisa de uma carga útil para não usar lastro. Então, coloca uma outra plataforma que vai ser também qualificada. Então, um ajuda o outro, um qualifica o outro. Evidentemente que para você fazer o teste funcional, ele tem que ter um sistema de controle a bordo com precisão suficiente para servir de comparação. Senão você não sabe o que ele está medindo, se a medida dele está válida ou não. Você só diz assim, ele está funcionando direito. Agora, ele está com precisão? Para dizer se ele está com precisão, teria que ter uma referência. Essa referência vai ser o próprio sistema de controle do foguete, do lançador coreano, que eu não conheço. Então, eu não sei se é bom ou não saberia dizer. Quando o Brasil Consciência realizou esta última entrevista com o desenvolvedor do Cisnav no IAE, nós enviamos questionamentos ao DCTA, ao MCTI e à Agência Espacial Brasileira para tentar esclarecer essa questão dos custos da operação, de quem ia pagar a conta e de quais seriam os valores envolvidos aí nos lucros ou nos recebimentos ao Estado do Maranhão e ao Brasil. Não obtivemos resposta. Nós fizemos a mesma operação desta vez e obtivemos uma resposta do DCTA, que nos enviou mensagem por e-mail informando que as perguntas foram enviadas para análise e autorização de resposta deste departamento, do DCTA. E em caso positivo, nós seremos redirecionados aos responsáveis. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência com a entrevista do diretor comercial da InnoSpace aqui no Brasil. Instante só, não sai daí.